Boa tarde. Um abraço especial aí para quem nos acompanha de casa. Nossa querida amiga aqui na galeria, sempre acompanhando todas as sessões, vereadores presentes. Primeira tribuna livre do ano, e eu quero começar destacando que hoje é o Dia Mundial do Câncer, dia 4 de fevereiro. É o dia em que a gente celebra aquelas pessoas que conseguiram vencer a batalha contra o câncer, que a gente tenta conscientizar sobre os males dessa doença tão terrível. E eu não podia deixar de celebrar mais uma vez, uma das mais importantes conquistas do nosso mandato até o momento, nesse pouco mais de um ano em que a gente é vereador aqui em Jacareí, que é quando eu fui lá em Brasília conversar com o ministro da Saúde, o Alexandre Padilha. Ele nos recebeu lá no gabinete dele e nos deu a oportunidade de levar uma demanda muito importante aqui de Jacareí, que até então não era atendida, que é a existência do tratamento por radioterapia aqui pelo SUS. A radioterapia é um tratamento que é administrado em pacientes que lutam contra o câncer já na fase final ali do tratamento, para evitar que o câncer volte a se manifestar em outras áreas, evitar que eventualmente tenha algum tipo de metástase. É uma fase importantíssima, especialmente para os cânceres mais agressivos. E aqui em Jacareí só existia esse tratamento pela rede privada, particular. A máquina que a gente tinha aqui, uma máquina muito boa, muito moderna, estava no Hospital São Francisco, foi adquirida com recursos públicos, pastor, foi adquirida em 2012 por um programa que existia na época do Ministério da Saúde, e apesar da gente ter essa máquina que foi comprada com recursos públicos, Daniel, a gente não podia usar ela no SUS. Não estava habilitado o tratamento no SUS, porque você tem um custo de manutenção, você tem um custo por paciente, e esse valor tinha que ser repassado pelo governo federal. E estava travado o repasse desse recurso, estava travada a habilitação desse tratamento pelo SUS. Já havia um trabalho do Hospital São Francisco, a própria prefeitura já havia intervido algumas vezes junto ao Ministério da Saúde pedindo para que fosse habilitado, mas ele estava numa fila, muitos municípios pedindo, e aí a gente teve a gigantesca alegria de ser atendido muito gentilmente lá pelo ministro Padilha, que é uma figura extraordinária, tem feito uma gestão muito boa da saúde a nível nacional, e ele ouviu a demanda, se compadeceu, autorizou, habilitou o tratamento pelo SUS, e não só habilitou, como já liberou os recursos. Agora, todo ano, o município de Jacareí recebe X milhões, não lembro agora exatamente quanto, mas uma quantidade em milhões de reais por ano, para que esses tratamentos sejam realizados totalmente de graça aqui na rede municipal. E, Luiz Flávio, isso é muito importante para mim, porque no ano passado, final de 2024, começo de 2025, minha família toda se mobilizou, porque meu sobrinho, de 13 anos, enfrentou um câncer bastante agressivo, um câncer, um linfoma de Hodgkin, que é um câncer que aparece no sistema linfático, né, que é o sistema justamente que luta contra as doenças que a gente tem no corpo. Foi um tratamento bem dolorido, foi uma fase bem difícil para toda a minha família. Graças a Deus, meu sobrinho venceu o câncer, mas ele teve que ser tratado em São José dos Campos, porque a gente não tinha radioterapia aqui em Jacareí. Então, possibilitar que outras famílias tivessem acesso a esse tratamento sem ter que se deslocar para Taubaté, sem ter que se deslocar para São José dos Campos, é uma grande alegria e motivo de muita felicidade para todo o meu gabinete, que a gente trabalhou muito nessa defesa, né, da habilitação da radioterapia, e obviamente ninguém faz nada sozinho, também foi um trabalho muito bem feito do Hospital São Francisco, da própria prefeitura, que também solicitou várias vezes, e é algo que a gente gosta de lembrar. Hoje, dia do câncer, eu não podia deixar de falar disso, celebrar essa vitória e lembrar para você aí que nos assiste, que faça os exames preventivos de todos os tipos de câncer, especialmente câncer de mama, de próstata, que a gente sabe que são tipos muito comuns, mas se você vê qualquer caroço no seu corpo que é incomum, se você sentir uma febre que não passa, fique atento aos sintomas, porque o tratamento, quando tratado e na fase inicial, ele tem uma chance de cura muito grande, tá certo? Passado esse ponto, eu gostaria de pedir para a técnica projetar aí o primeiro slide. Tema livre, 4 de fevereiro, primeira sessão ordinária de 2026. Muito bom estar aqui de volta. Pode passar, por gentileza, para o último slide, que é o slide que aparece os nossos contatos, porque sempre que eu deixo para o final, eu me esqueço. Então, bom já mostrar.
pedir para todos contatarem aí, se você tem alguma demanda, se você precisa de algum suporte do poder público, se existe alguma reclamação, alguma denúncia, nossos contatos estão por aí, nosso WhatsApp ali, 12981202698, esse celular fica sempre comigo, está logado também nos computadores lá da assessoria, mas ele está sempre comigo, então estou sempre de olho nas mensagens que chegam. Esse primeiro número é só o WhatsApp, a gente não atende telefonema por ele, é uma questão de organização. Os telefonemas você pode fazer pelo segundo número ali, 39552210, vai ser atendido pela minha equipe. E as nossas redes sociais aí, o Gabelém no Instagram, você pode procurar também no Twitter, TikTok, YouTube, todas as redes a gente tem o mesmo user, só no TikTok que ele tem um underline no final, e no Facebook, Gabriel Belém. Você pode entrar em contato por qualquer um desses canais, nos demandar, vai ser um prazer atender a população de Jacareí. Passando adiante, você pode, por gentileza, técnica? Você, técnica, é fogo, né? O segundo slide, por favor. Aqui tá as nossas estatísticas dos trabalhos. Essa primeira sessão a gente protocolou mais de 60 trabalhos, entre indicações, requerimentos, pedidos de informação, nas respectivas áreas aí, mobilidade, zeladoria, meio ambiente, infraestrutura, água e esgoto, segurança, administração pública, saúde e educação. A gente sempre coloca esse percentual, porque a gente sempre tabula todos os dados dos nossos trabalhos, porque a gente tem como filosofia, como mote, a política baseada em evidências. É muito importante que a gente tenha o controle do que a gente faz e para onde a gente faz. Inclusive, próximo slide, por favor, técnica, que vai ter aí os bairros para quais esses trabalhos foram dirigidos. Você pode ver que foram muitos bairros, 60 trabalhos, afinal de contas, que vão desde reparos em vias, até solicitações de melhorias na infraestrutura de algum equipamento público, melhorias na mobilidade, na saúde, na educação, e por aí vai. Falando em educação, eu preciso destacar duas indicações que a gente fez, que eu já mencionei aqui nos pedidos de informação. A primeira, sugerindo para que a Prefeitura de Jacareí, para que o prefeito, que é a única pessoa que pode fazer isso, a única pessoa que tem competência legal para fazer isso, para que ele regulamente, primeiro, o descongela, que é a lei que foi aprovada pelo presidente da República, né, pela Câmara dos Deputados e sancionada pelo presidente da República, que descongela um período de mais de 500 dias, quase 600 dias de congelamento em vários benefícios dos servidores públicos, sexta parte, quinquênio, anuênio, direitos que são previstos na legislação e que os servidores públicos em todo o Brasil não receberam durante o período da pandemia. Essa lei ela descongelou esse período, esses valores vão ser incorporados ao salário dos servidores, mas é preciso que o município regulamente isso primeiro. A gente fez a indicação solicitando isso, porque isso é um reconhecimento mais do que merecido dos nossos servidores. E a segunda indicação, também falando sobre educação, é sobre o Somos Todos Professores, outra lei que foi aprovada em nível federal, pela Câmara dos Deputados e sancionada pelo presidente da República. Inclusive, ambas as leis foram apresentadas e aprovadas depois pela deputada Luciane Cavalcante, que esteve aqui em Jacareí em 2025. Eu fiz um evento com ela ali no centro da cidade. E o Somos Todos Professores prevê o enquadramento de todos os servidores que atuam na educação infantil, ADIs, agentes de apoio escolar, dentro do piso do magistério, que é ali o piso, o salário mínimo que é pago a quem é um educador, a quem educa nossas crianças, quem está ali na linha de frente da educação infantil. Fiz essas duas indicações, espero que o prefeito atenda a elas prontamente, mande aqui para a Câmara o projeto de lei que regulamenta ambas as leis federais e garante para os nossos servidores públicos, para os nossos educadores, esses direitos tão merecidos. Para finalizar, eu quero mencionar aqui um trabalho que está sendo exercido em conjunto com o gabinete do vereador Luiz Flávio, nosso grande parceiro aí nessa legislatura, que é um trabalho de articulação que ainda está sendo feito junto aos moradores do edifício Cidade Jardim Residence Club, que é o prédio que fica ali na Rua da Feira de Domingo, e da Associação dos Feirantes. Ou seja, tanto os moradores do prédio quanto a Associação dos Feirantes estão pedindo para que a gente ache uma solução para a saída dos carros desse prédio. Hoje, durante a Feira de Domingo, a área da feira tapa a saída de carro do prédio, mais de 200 moradores ali, mais de 200 unidades não conseguem, muitos mais moradores, né? 200 unidades, a gente deve ter quase 1.000 moradores, não conseguem sair com os carros
do edifício, para, enfim, transitar na cidade, em caso de emergência também para vir uma ambulância, para essas pessoas saírem. A gente tem policiais nesse edifício que não conseguem sair em caso de emergência com os carros durante a feira de domingo. Eles pedem para que a gente consiga abrir ali um espaço para que eles saiam, para que tenha essa saída em caso de emergência. Os feirantes concordam, a gente fez uma reunião prévia aqui, meu gabinete, o gabinete do vereador Luiz Flávio, com ambas as partes, a gente chegou em bons acordos e a gente vai enviar esse ofício número 1/2026, para a Prefeitura de Jacareí, pedindo para que uma das 3 opções que a gente coloca aqui, que é a criação de servidão administrativa, um terreno próximo ali do prédio, saída pela rua Padre Leonardo de Campos, ou circulação pela calçada da Avenida Pereira Campos, seja atendida e que os moradores tenham essa demanda resolvida, né? Para que ninguém saia perdendo aí, todo mundo consiga achar um meio termo bom para a comunidade, porque afinal de contas política serve para isso, serve para a gente conseguir encontrar pontes entre interesses conflitantes. É para isso que a gente trabalha. E se você tem um problema assim no seu prédio, se tem um problema parecido na sua casa, na sua rua, no seu bairro, entre em contato com a gente. O vereador tem que ser um resolvedor de problemas e é isso que a gente quer fazer aqui em Jacareí. A gente quer resolver problemas estruturais que exigem políticas públicas, exigem obras, exigem uma atuação da Prefeitura e da Câmara em conjunto, assim como do Judiciário, mas a gente também quer resolver problemas pontuais que afligem os moradores. Muito obrigado a todos que acompanharam até aqui. Desejo um 2026 de muitas bênçãos, muito sucesso e muita alegria para todo morador de Jacareí, para os meus colegas vereadores, para os servidores aqui da casa, enfim, para todo mundo que nos acompanha por aí. Um abração.